Por que devemos obedecer aos mandamentos de Deus? No estudo de hoje, nós vamos continuar entendendo esse tema e também vamos saber como os princípios divinos podem ser uma grande bênção na nossa vida. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Essa semana, aqui no programa Escola Bíblica, nós começamos o tema sobre a lei de Deus. E eu falei ontem, para quem estava aqui comigo, que a gente precisa olhar para o texto bíblico e não vermos os temas separadamente, mas os temas de forma complementar. Ele está acrescentando algo. Então não pode ser separado. Falei sobre salvação, agora falo sobre lei. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Não, eu fui salvo em Jesus e agora o Senhor me dá o caminho. O Senhor me mostra. É esse caminho, Gilmar, que você tem que caminhar. É por aqui. Esse caminho é a manifestação, a expressão que vem através da sua lei. Por isso, vamos estudar juntos. Vamos entender juntos a palavra de Deus. Quero te convidar, está passando por aqui, está chegando pela primeira vez, alguém recomendou você, assista a Novo Tempo, seja bem-vindo. É um privilégio podermos juntos conhecer o que Deus tem para nos dizer através da Bíblia. Você não acredita na Bíblia? Lê, não lê? Lê esporadicamente? Quero te convidar, vamos desfazer todos os preconceitos e vamos ler de forma adequada, texto, contexto, lermos sobre essa perspectiva de que o Senhor quer salvar, sabe? Não podemos usar a Bíblia para os benefícios próprios. Não é isso que o Senhor deseja para a gente. Aqui na Novo Tempo a gente tem o nosso departamento de escola bíblica, além do programa, né? Que é onde é produzido as nossas revistas e agora a gente está no mês de maio. A gente parou aí um pouquinho, né? A gente não parou, né? A gente destinou, reprogramou os recursos arrecadados aí para que a gente ajudasse as pessoas, né? A gente continue ajudando as pessoas no Rio Grande do Sul. Mas eu quero lembrar a você que a gente tem a previsão aí da nossa próxima revista, que é a revista Mente Feliz. Então você também, que é Anjo da Esperança, pode fazer a sua doação para que a gente tenha aí a nossa nova revista Mente Feliz, que vai ajudar os nossos telespectadores para terem uma melhor saúde emocional a partir do conhecimento da Palavra de Deus. Isso, e escrita essa revista pelo Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, ele que é apresentador aqui na Novo Tempo do quadro Claramente do programa Vida e Saúde. Então, é uma visão médica, técnica e uma visão bíblica e espiritual. Vai ser uma grande bênção, eu tenho a certeza. E nós vamos querer estudar esse tema aqui junto com você no programa Escola Bíblica. Então, faça a sua doação. É através da chave Pix, né, direção? anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix do Anjos da Esperança, tá bom? Vamos levar esperança a todas as pessoas em todos os lugares. Vamos orar a Deus para abrirmos a sua palavra? Obrigado, Senhor, porque a gente tem a alegria de estudar a Bíblia. Eu desejo que os nossos telespectadores sejam motivados, através do programa, a lerem a Bíblia, a abrirem a Bíblia, a pedirem seu guia, sua revista, estudarem. Eu peço, meu Deus, peço também para que haja generosidade no nosso coração, para ajudarmos as pessoas necessitadas, para fazermos a doação para que mais pessoas recebam o nosso material que a gente distribui aqui. Por favor, meu Deus. Nós queremos que a esperança alcance todas as pessoas em todos os lugares. Eu peço isso. Agora, nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. É isso mesmo. Entender é o nosso grande desafio quando a gente vai ler a Bíblia. Por isso, comece sempre pedindo o Espírito Santo.
O Espírito Santo nos dá entendimento. Eu entendo que às vezes a gente assiste programas, a gente procura em canais, né, no YouTube, pessoas que a gente admira e está tudo bem. Só que eu sempre quero lembrar a você que nós devemos ir à palavra. Nós devemos ser motivados a irmos à Bíblia, a lermos a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e o Espírito dá entendimento. Aí você diz assim, pastor, eu não entendo. Clame ao Senhor, acompanhe as explicações, mas abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia, tá bom? E faça isso em todo o seu contexto familiar. Ontem nós começamos estudando o tema número 6 da nossa revista Eu Creio, a Lei de Deus. Analisamos o contexto em que a lei de Deus, a lei moral foi escrita, porque eu falei, a gente tem outras leis, né? E a palavra, originalmente, ela dá a ideia de ensinamentos, daquilo que Deus diz que eu devo fazer. A gente tem leis em todos os âmbitos, né? Sociais, de higiene, e temos a lei moral. O contexto dessa lei foi quando o povo foi liberto da opressão dos egípcios. O povo estava preso no Egito e agora Deus os liberta. E Deus vai dar orientações, o caminho para eles. Né? E eu quero começar, ontem a gente estudou os 4 primeiros mandamentos, que estão relacionados ao meu relacionamento com Deus. Tá? E agora eu vou começar a partir do 5º mandamento. Mas eu quero que você também pense um pouquinho como é que você olha, qual é a perspectiva que você tem a respeito da lei. E eu leio uma composição poética, esse é o gênero literário, uma música que está no Salmo 19, o verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos ímpios. Aos simples, melhor. Dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Quando eu aceito o Senhor Jesus, quando eu me agarro nele, esse é o plano que eu tenho, que ele tem para mim, eu aceito essa salvação. Agora o Senhor começa a implantar em mim uma nova vida. E Ele me dá esse caminho, Ele me mostra esse caminho que é a sua lei. E esta lei, a prática desta lei, não o conquista, porque eu já fui conquistado por Ele através da salvação. Não me dá a salvação, porque a salvação vem pela fé em Jesus. Mas ela pavimenta, entende a expressão? Ela faz o meu caminho, assim, o caminho era ruim, o que eu fazia era ruim, era o caminho, né, assim, cheio de buracos. Agora o Senhor vai pavimentando. Gilmar, anda por aqui, Gilmar, anda por aqui e você vai ser feliz. E vai gradativamente dizendo, o texto diz, restaurando a minha alma, restaurando o meu interior. E ela vai dar sabedoria àquele que se submete aos simples. Vai dar sabedoria. E sabedoria é saber viver. O princípio o princípio do Senhor, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. O princípio de vida é temer ao Senhor. O princípio de saber viver é olhar para Deus. E por isso que a lei é isso. A lei é isso, sabe? E ela vai me dar sabedoria, porque eu vou ter que fazer escolhas. Então ela vai restaurando minha vida, gradativamente. Vai mudando os meus hábitos. Não como uma imposição, mas como uma manifestação do seu amor. É isso que é a lei. A manifestação do amor de Deus. Sequência, agora vamos continuar a partir do 5º mandamento de Êxodo, no capítulo 20, tá? Lembra do 1º ao 4º? É a forma como eu olho para Deus. O Deus que é santo, não vou ter outro Deus, não vou fazer imagem, não vou tomar o nome de Deus em vão, vou parar nas horas do sábado, fazer reflexão da minha origem, da salvação que eu tenho em Jesus, das promessas futuras. A gente vai estudar um pouquinho mais isso adiante, sobre a questão do sábado, sabe? Que para alguns, né, alguns dizem, o Senhor aboliu a lei, e o Senhor mesmo vai dizer lá em
Mateus capítulo 5, verso 17, eu não vim destruir, revogar a lei, eu vim cumprir, vim mostrar como que é e vim mostrar como deve ser, né? Como deve ser, porque não é essa opressão que se coloca sobre. Agora sim, vamos lá. Eu me empolgo aqui, né? Volto porque isso é muito interessante para a gente. Quinto mandamento tem a ver com os relacionamentos familiares. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra, reconhece estes que se doaram, que se doam. Se você tem talvez uma visão ruim, se você não teve um contexto familiar agradável, eu entendo você. Mas lembra, sempre o princípio colocado por Deus é um princípio que ele se preserva e parte daquilo que é correto. Então, nós estamos entendendo que devemos honrar os nossos pais e mães, devemos olhar para eles como aqueles que se doaram por nós, aqueles que se dedicaram a nós. E talvez você não tenha esse relacionamento, não teve esse relacionamento, isso não significa que você não vai dar para eles uma posição de respeito que eles merecem, entende? Há uma única razão em que eu devo questionar, nem questionar, mas dizer não é assim, pai e mãe, é quando o que eles orientam está acima do que Deus orienta. Mas não significa, deixa eu dizer bem, não significa que eu não vou olhar de forma respeitosa e vou deixá-los de honrar, porque eles, a vontade deles veio de encontro ao que Deus disse para mim. Dá para entender? Dá para entender isso? Eu respeito, eu honro, mas sempre a vontade do Senhor. Acima. É a única circunstância. A honra e o respeito devem ser preservados. Por que Deus está dando esse mandamento? Para que o ambiente familiar fosse um ambiente sadio. E onde há um ambiente familiar sadio, há um ambiente social sadio. E o texto diz, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É muito claro, queridos, não precisamos nem entrar nesse tema aqui, mas nós vivemos um caos social, gerando vários problemas, porque nós vivemos um caos no ambiente familiar. E a honra, o respeito, é o primeiro caminho, a primeira ação para que a gente tenha um ambiente social, um ambiente familiar sadio e um ambiente social sadio. E o Senhor desejava isso para aquela nação. O Senhor desejava que aquela nação manifestasse, lembra que eu li ontem? Vocês serão meus sacerdotes, vocês irão manifestar a bênção que é estar comigo para todas as nações. Então o Senhor desejava para eles, mas desejava para todos que tivessem contato com eles. É o que o Senhor deseja para nós. O Senhor deseja que a gente honre o nosso ambiente familiar através da honra e do respeito aos nossos pais. Agora nós vamos entrar diretamente na relação social aqui, que a gente vai ter, o contato e o respeito. O texto de Mateus, de Êxodo, capítulo 20, verso 6, o sexto mandamento, não matarás. Aqui se refere claramente a tirar a vida, e isso se aplica aos relacionamentos, às pessoas, né? Ao contato que eu tenho com as pessoas, se refere ao contato que eu tenho, né? Com todo o meu ambiente, com os animais, com aqueles que estão próximos de mim. Dá para entender aqui? O Senhor, pensa bem, o Senhor olhou e disse assim, qual é o caminho que eu vou dar para esse povo viver feliz? Então é a perspectiva do olhar de Deus. Eles vão ter que respeitar o próximo, eles não vão tirar a vida do próximo, eles vão respeitar o ambiente em que eles estão em relação ao próximo e vão ter limites em como eles vão agir fisicamente em relação ao outro. Esse é o texto, essa é a ideia do texto. Sequência, sétimo mandamento, não adulterarás. Tem a ver também com os relacionamentos sociais e o respeito com o outro. Aqui é prática sexual íntima fora
do seu compromisso com uma pessoa na vida para sempre, no casamento. É a prática sexual que está fora do casamento. Então, e isso era muito claro, para que houvesse um relacionamento familiar sadio, a intimidade sexual precisava ou precisa, então vou usar para o presente aqui, para que haja um ambiente familiar sadio, a intimidade sexual está reservada para o homem e mulher dentro do casamento. É o olhar de Deus, porque Deus sabia que isso se tornaria prejudicial se essa prática não fosse reservada para dentro do casamento. E o Senhor quer que esse ambiente seja um ambiente saudável. Sequência, 8º mandamento. Mais uma vez, olha bem, o Senhor querendo que esse ambiente seja sadio, no ambiente social, não furtarás. É exatamente isso, tirar do outro aquilo que o pertence. Ou fazer, usar o recurso daquilo que não me pertence. Para que houvesse um ambiente sadio, eu tenho que respeitar esse limite. Lembra, esse limite está em relação às questões físicas, não matarás. Esse limite está em relação à intimidade, não envolver-se intimamente somente com o seu cônjuge. Esse relacionamento também está sadio em relação ao que eu vou tomar aquilo que não me pertence, aquilo que não é meu. Porque isso é uma violação do respeito e do amor que eu tenho que ter para aquilo que pertence ao outro. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 18. 9º mandamento. Vejam que ele vai ampliando agora. Você sabe que eu posso destruir, eu posso matar emocionalmente alguém quando eu começo a falar dessa pessoa aquilo que eu não devo falar. Pode ser até uma coisa que é verdade. E aqui ele está dizendo em dizer falso testemunho. Eu posso até dizer aquilo que é verdade, mas se eu tenho algo para ser dito, deve ser dito para essa pessoa. Não cabe a mim falar dos outros para outros. E isso, de alguma forma, sabe, alimenta, às vezes, sensações. Hoje, a neurociência até explica que a fofoca, o falar dos outros, traz uma sensação de bem-estar para a pessoa que está falando, né, dentro do cérebro. E não é esse o plano de Deus. O Senhor não quer isso. Eu não devo falar dos outros. Por que o Senhor deu esse mandamento? Para que o ambiente fosse um ambiente saudável. Porque alguém já falou mal de você? Ou alguém deduziu algo sobre você? Algo que opinou, eu acho que já aconteceu isso com você? Qual é o sentimento que você teve? Ruim, não é? Ruim, desagradável, quando alguém fala de nós para outra pessoa ou deduz algo de nós para outra pessoa, que não é correto. O Senhor queria que esse ambiente se preservasse de forma respeitosa. Como se preserva? Cada um cuida da sua vida. E se eu tenho algo para falar para alguém, eu chamo esse alguém para falar. Você sabe o que isso acontece no ambiente familiar? Tem família que não se conversa. Tem pessoas que não se conversam. Você que faz parte de uma comunidade religiosa, você sabe o que isso faz numa igreja. Terrível. Desarmonia, divergência. Então, eu vou falar com a pessoa. O Senhor está dizendo. E quando eu falei assim, a gente mata a estima de alguém, sabe? Falando da pessoa. A gente mata. E eu vou dizer para você, o texto bíblico é muito claro, nós daremos conta de tudo que nós falamos, toda palavra que sai da nossa boca. E a gente tem que ter reflexões profundas
sobre isso quando nós vamos falar de alguém. Dizem que pessoas que estão preocupadas no crescimento, elas vão falar de ideias. Pessoas que estão mais ligadas ao dia a dia vão falar de situações do cotidiano, mas pessoas que não estão interessadas em crescer na vida vão falar das outras pessoas. Então, é para a gente fazer reflexões. Por que o Senhor dá? O mandamento? Porque o Senhor quer um ambiente saudável. E agora o 10º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Desejar, o cobiçar aqui tem a ver com a insatisfação. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho, então eu vou desejar algo que eu não tenho. E aí eu tiro o foco da minha vida, e eu transfiro o foco da minha vida para a vida de outra pessoa. E o interessante é que quando a gente estuda os mandamentos, a gente vê que isso tem a ver com relacionamento externo, com o que está relacionado com o que é exterior, mas os mandamentos também têm a ver com o quê? Com os meus pensamentos. Lógico, quando eu olho os mandamentos como ato externo, primeiro ele se gerou num pensamento interno aqui. Por exemplo, a gente vai ver Jesus fazendo referência ao mandamento, ao 7º mandamento. Ele vai dizer que aquele que olhar com intenção, né, para uma mulher, ele já pecou, porque o pensamento começou aqui, né? A manifestação começou aqui. E a cobiça, ela começa aqui, ó. Eu começo a olhar para a minha vida e me tornar insatisfeito. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você que lida com rede social, aí que tem, né, Instagram, Facebook, né, hoje a gente acaba se envolvendo e tal. A gente está muito mais vulnerável se a gente não tiver equilíbrio. Porque a gente olha as publicações e a maioria delas são publicações, quando o indivíduo faz de algo pessoal, de uma viagem, de algo que conquistou, e parece que né, sempre está feliz, sempre está bem. Aí você olha e diz assim, e eu? Como que eu não consigo? Querido, eu acredito que todas essas as estratégias que existem no mundo hoje, elas podem ser usadas para o bem. A gente pode usar para o bem, para levar conforto. Só que, às vezes, se a gente não usar bem, pode despertar em nós aspectos negativos. Como é o caso da cobiça. Eu começo a olhar, ele tem, ele faz, ele viaja, ele faz isso, e eu começo a tirar o meu olhar daquilo que realmente é importante. E aí, a cobiça leva a gente para um espírito de ingratidão. Você já viu como a gente é ingrato? Quando nós deveríamos louvar e agradecer por. Eu sou daquele tempo, já posso dizer isso, né? Que a gente tinha que agradecer pelo que tinha. A gente não tinha como sentar à mesa, e isso é uma coisa que a gente preserva em casa, né? Sento à mesa, Senhor, obrigado pelo que eu tenho. E às vezes, no café da manhã, a gente tinha polenta, cevada e um doce para comer em cima da polenta. Era o que tinha. E a gente tinha que fazer o quê? Agradecer pelo que tem, né? Lembra, dona Amélia? Polentinha, caldurinha, cortava em fatiazinho, jogava um docinho em cima e a cevada era o café da manhã. Sabe? Espírito de gratidão. Espírito de gratidão. Não estou dizendo que eu não devo sonhar, ter objetivo. Não é isso. Mas espírito de gratidão, e ensinemos isso. Ensinemos aos nossos filhos. A repetição da palavra não, isso aqui é importante quando a gente estuda os mandamentos, tem o propósito de ajudar o pecador a distinguir entre o bem e o mal. Lembra bem, o pleno conhecimento da lei, né? A lei me traz o pleno conhecimento do pecado. Então a lei mostra assim, Gilmar, esse caminho, não faça isso. Lembra? Então o não, ele tem o objetivo de dizer, enfatizar o caminho que eu devo seguir, mas ele também vai me dar percepção do que eu não devo fazer. Lembra o publicano? Como é que o publicano orava? A gente estudou semana passada.
Na parábola do fariseu e do publicano, o publicano reconheceu, a lei trouxe para ele o pleno conhecimento do erro que ele cometia. E esse é o objetivo do não aqui. Então não é tirar de mim a liberdade, sabe? Não é ser uma coisa que vai me oprimir, não. Não é esse o objetivo. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Salmo 150, 172. Está aqui. Eu devo viver esses mandamentos. Por quê? Por quê? Uma vez que os mandamentos refletem o caráter divino, os preceitos dos 10 mandamentos não são temporais ou situacionais, não são por um tempo específico ou por uma ocasião específica. Eles são eternos, porque Deus é eterno. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, a manifestação da graça. Queridos, o amor é a raiz da fidelidade para com Deus e da honra e respeito pelos direitos do próximo. O amor deve ser sempre a grande motivação para obedecer. O amor. Essa é uma palavra que a gente tem dificuldade de entender. Mas eu já falei aqui algumas vezes, o amor é o que o amor faz. Então o amor é a raiz do relacionamento, do respeito que eu tenho com Deus e com o meu próximo. E eu leio o texto que está em Mateus capítulo 22 e o verso 37. Qual é o grande mandamento na lei? Perguntou o intérprete da lei para o Senhor. E o Senhor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor estava citando Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e Levíticos capítulo 19, verso 18. O Senhor estava fazendo uma citação daquilo que o povo já havia recebido. Qual é o grande fundamento dos mandamentos? O amor, a prática, a vida, a Deus e ao meu próximo. Você deseja que o Senhor te ajude a seguir este caminho, a viver esse caminho da sua lei? Você quer isso? Eu quero. Você quer entender a lei? Não sobre essa perspectiva de que o Senhor está me tirando liberdade, mas sobre a perspectiva de que eu estou livre em Jesus e agora eu continuo livre por causa da morte e da libertação que eu recebi no seu sacrifício. Pai do céu, obrigado pela tua palavra, obrigado por tua lei, obrigado porque o Senhor nos liberta e ainda mostra o caminho. O Senhor diz assim: é por aqui que você deve andar. Nós queremos amar a tua lei. Nós queremos tê-la no coração, na vida. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, foi muito bom estudarmos a sua palavra. Eu espero que esse tema tenha tocado seu coração, tenha motivado você. A gente se encontra amanhã aqui às 7h30 em mais um programa Escola Bíblica. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Um abraço. Tchau.